Olá pessoal, graça e paz, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo da carta de Paulo aos Gálatas, né? Ou a epístola de Paulo aos Gálatas. Nós já vimos aí nas lições anteriores que o objetivo principal dessa carta que Paulo escreveu aos Gálatas é para poder falar com os gentios, né, aqueles que não eram judeus, que ele já tinha explicado, já tinha ensinado, já tinha evangelizado a palavra de Deus para eles, que eles não precisavam, né, seguir os costumes dos judeus para serem salvos. Porque os judeus cristãos que estavam se convertendo daquela época, alguns líderes estavam visitando, né, alguns lugares onde Paulo passou, e estava ali falando que além daquilo que Paulo tinha explicado, eles teriam que fazer outras coisas, como guardar o sábado, como circuncidar os filhos homens, como não comer carne de porco, todas essas coisas que são da lei mosaica, são costumes dos judeus. Então Paulo escreve essa carta aos Gálatas, mais uma vez enfatizando que para ser salvo, os gentios precisavam simplesmente acreditar, crer, ter fé em Cristo e no Evangelho de Cristo, ok? Então é isso que nós estamos vendo. Bom, sem mais demoras, né? A nossa aula de hoje vai ser a aula de número 4. O título da aula aqui é Companheiros, mas não subordinado, né? Nós vamos ver aí durante o estudo do texto que Paulo, numa primeira parte, a gente parece que vê ele um pouco confuso, né? Se ele respeita os líderes ali apóstolos ou se ele não sabe o que ele quer fazer com aquele pessoal. Mas a gente vai ver no final de tudo que ele quer ser companheiro, né? Ele quer ajudar os apóstolos judeus e quer ser ajudados por ele, porém não ficar subordinado a tudo que eles queriam que ele fizesse, tá? Então, Paulo era um apóstolo também, né, que foi ensinado direto por Jesus Cristo, não durante o período que Jesus esteve aqui na terra do seu ministério, mas depois, né, Jesus, em revelação, apareceu a Paulo e tudo que Paulo aprendeu foi através da revelação de Jesus. Então, ele era um apóstolo, como nós já aprendemos também, e ele foi ensinado por Jesus a estar ensinando os gentios, estar pregando o evangelho aos gentios. E Paulo tinha certeza absoluta que os gentios não precisavam seguir as tradições judaicas para serem salvos, ok? Então, por isso que o título da nossa aula de hoje é esse: companheiros, né, aqueles que se ajudam entre si, mas não subordinado. Vamos estar orando para poder dar início? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento na tua presença, esse momento de ensino da tua palavra. Que o Senhor possa realmente revelar a tua palavra às nossas mentes, ao nosso coração. E a cada dia, Senhor, que a gente te buscar, que a cada dia que a gente buscar o teu Santo Espírito, ele possa revelar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, ó Pai, mandado para nós diante da tua palavra para vivermos aqui nesse mundo. Que possamos ser realmente a luz e o sal dessa terra, Pai. Podemos realmente fazer a diferença, Senhor, principalmente nesse tempo tão tenebroso que nós estamos vivendo. Tempos de guerra, tempos de desordem, tempos de inversão de valores, enfim, Senhor. Nós precisamos muito, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite para que nós possamos abençoar outras pessoas, levar o teu evangelho a outras pessoas, ó Deus. Fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Hoje, nessa aula aqui número 4, nós estaremos aí estudando, dando início, né, ao capítulo 2 de Gálatas. Então, a aula 3, que foi a aula passada, nós finalizamos os versículos do capítulo 1 do livro de Gálatas, e hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, tá? E a gente vai estudar do versículo 1 ao versículo 10. Então, como sempre eu faço, eu quero antes ler com vocês, tá, do 1 ao 10 na Bíblia, e depois que a gente lê na Bíblia, a gente vem de novo para a lição, para a aula, ok? Então, na minha tradução diz assim: então, depois de 14 anos,
voltei novamente a Jerusalém, e dessa vez com Barnabé. E Tito também foi junto. Fui até lá devido a ordens expressas de Deus, para falar com os irmãos a respeito do evangelho que eu estava anunciando aos gentios. Falei particularmente aos líderes da igreja, para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu estava ensinando. Eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse um trabalho perdido. E eles concordaram. Nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, se circuncidasse, embora ele fosse grego. E essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, na realidade, falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. E eles procuravam fazer com que nos tornássemos escravos novamente. E assim, não prestamos atenção a eles nem por um momento, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês. E os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá nada tiveram a acrescentar àquilo que eu anunciava. Aliás, o fato deles serem grandes líderes não faz diferença nenhuma para mim, pois todos somos iguais diante de Deus. Eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos circuncisos. Pois, pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolos aos circuncisos, ou seja, aos judeus. E assim como eu, fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios. E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus dá a cada um de nós dons especiais, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé. Encorajaram-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam sua obra com os judeus. A única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, o que eu tenho procurado fazer. Ok, pessoal? Então, esses são os 10 versículos aí da aula de hoje que nós estaremos aprendendo. Bom, então ao longo, dessa aula de hoje, nós vamos aí estar destacando 3 pontos. O primeiro ponto, que a gente vai ver é a aparente confusão emocional de Paulo. E em segundo lugar, nós vamos falar também sobre a declaração de que Deus não faz acepção de pessoas, não faz separação de pessoas, Como Paulo disse ali nos versículos, para ele todos somos iguais diante de Deus. E o terceiro ponto que nós vamos estudar hoje é refletir sempre sobre a importância de nos lembrarmos dos pobres, dos mais necessitados. Então, o primeiro ponto, é Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, quando Paulo, nos seus escritos, parece que está um pouco confuso. Por quê? Porque há certos momentos, na nossa vida, na minha e na sua, que a gente realmente experimenta certas crises emocionais. E essas crises, às vezes, nos deixam confuso. Às vezes a gente sente uma admiração, desprezo, amor, raiva, Às vezes tristeza, alegria, prazer, desgosto. Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Tem dia que nós estamos melhor e tem dias que não. E Paulo também não era diferente, pois ele era ser humano como nós, Então a gente, ser humano, é muito complexo, somos muito complexos, E às vezes o que nós sentimos, nós podemos ver isso nesses escritos de Paulo aos Gálatas, da forma que ele estava assim, como posso dizer, um pouco irado,
com aqueles judeus que foram tentar mudar o evangelho que ele já tinha ensinado aos Gálatas. Então, do versículo 1 e 2, diz o seguinte: Então, depois de 14 anos, voltei novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé, e Tito também foi junto. Fui até lá devido a ordens expressas de Deus, para falar com os irmãos a respeito do evangelho que eu estava anunciando aos gentios. Falei particularmente aos líderes da igreja, para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu estava ensinando. E eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse um trabalho perdido, né? Então, há várias expressões nesse texto aí, que nós acabamos de ler, que às vezes indicam que Paulo tinha os apóstolos, né, em Jerusalém, ali Pedro, Tiago, em grande estima. Ele gostava desses apóstolos. E assim, uma primeira vista, Paulo se apresenta até como sendo um outro apóstolo dependente deles, né? Mas, na verdade, não era isso que acontecia. Ele ali, nesse texto, ele está o quê? Ele está destacando, ele está sublinhando a grandeza e a nobreza desses apóstolos. Mas não quer dizer que por ele destacar, né, essa nobreza, o quanto tinha de valor nesses apóstolos, que ele estava subordinado a eles. Mas, né, quando a gente dá uma observada melhor, uma segunda olhada nesse texto, de Gálatas do 3 ao 5, que a gente vai ler já já, a gente fica meio surpreso com as expressões que Paulo usa. Aí ele parece falar de indiferença e desprezo, né, para com os apóstolos. Então, nos versículos 1 e 2, ele enobrece os apóstolos em Jerusalém. E nos versículos 3 a 5, 2 versículos depois, ele já parece falar sobre um desprezo deles, ok? E diz assim, ó: E eles concordaram e nem ao menos exigiram que Tito, que estava com Paulo, né, que era grego, se circuncidasse. E essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos. Na realidade, falsos irmãos. Então, quem Paulo considerava esses falsos irmãos? Aqueles judeus, cristãos convertidos, mas judeus que foram até a Galácia para poder modificar, para poder pregar outro evangelho que não era o verdadeiro evangelho de Cristo, exigindo que os gálatas fizessem coisas que estão debaixo da lei, né? Então, esses falsos irmãos se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. E eles procuravam fazer com que nos tornássemos escravos novamente. E assim, não prestamos atenção a eles, e nem por um momento, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês, né? Então, Paulo, ele queria sim a amizade, a cooperação e o companheirismo dos apóstolos em Jerusalém, mas sem subordinação, dependência ou subserviência, né? Paulo queria uma parceria, um companheirismo, mas sem ficar dependente deles, sem ficar subordinado a eles, né? Então, se nós formos trazer isso para os dias atuais e olhar para nós hoje, muitas vezes a gente fica até surpreendido, né, com as nossas atitudes e as nossas ações que nós tomamos. E às vezes nós vivemos nessa miséria e na vergonha de pessoas que abusam, e muitas vezes pessoas líderes que até distorcem a palavra de Deus para tentar fazer com que a gente fique preso, né, a algo que nós já fomos libertos pela graça de Cristo. Então, a gente nunca pode esquecer do quê? Que o maior de todos os bens que nós temos é o quê? É a liberdade em Cristo Jesus. Esse é o maior bem. Então, para a gente, estamos aí debaixo de uma liderança, nós que somos membros de uma igreja, nós temos que conhecer a palavra de Deus por completo, né, para realmente ver se aquilo que nós estamos vivendo nessas comunidades é algo livre
pela graça de Cristo, ou se existe alguém que está tentando nos aprisionar ali, como queriam fazer com o pessoal da Galácia. Então esse é o primeiro ponto, né, que nós observamos aqui nesses primeiros 5 versículos. A gente vê aqui nos primeiros 2, Paulo fala muito bem, enobrece os apóstolos, e no 3 ao 5 ele já fala, olha, o que aquele povo queria fazer não estava certo, eram falsos cristãos e nada nos acrescentou, né? Então essa é uma aparente, às vezes, confusão para quem lê esse texto aí. Mas agora nós já sabemos exatamente o que Paulo queria. Paulo queria o companheirismo, mas sem ficar subordinado, né? Subserviente a eles. Bom, o segundo ponto aqui que nós podemos aprender desse texto de Gálatas 2 é o seguinte, os versículos 6 a 8. Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não faz distinção de pessoas. Então, diz assim o texto, e os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá, os apóstolos, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu anunciava, certo? Então, tudo aquilo que Paulo já estava explicando, tudo aquilo que Paulo já estava ensinando aos gentios, o pessoal lá, os apóstolos em Jerusalém, não acrescentaram nada àquilo. Então, tudo que Paulo já estava ensinando estava ok, estava correto. E Paulo fala assim, aliás, o fato deles serem grandes líderes não fez diferença nenhuma para mim, pois todos somos iguais diante de Deus. Então, Paulo tinha a consciência, né, e queria ensinar aos Gálatas que todos somos iguais perante Deus. Não tem essa de um ser maior e outro ser menor. O que existe são dons diferentes que Deus dá para cada pessoa, ok? Mas como nós aprendemos também em Coríntios, né? Nós todos somos o quê? Membros de um corpo, de um só corpo, né? E a cabeça desse corpo é Cristo. E nós, cada um é um membro, cada um tem uma função, cada um executa uma função diferente, mas todos somos importantes iguais. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, né, os gentios, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos circuncisos. Pois, pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos, judeus, assim como eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios, né? Então, nesse texto acima, que nós lemos aí, qual que é a lição que ele nos traz, né? Quais são os desdobramentos que a gente pode encontrar nesse texto, nesses versículos? Para falar a verdade, se a gente for parar para analisar com muito detalhe, tem várias lições, né, que a gente pode tirar. Mas aqui eu vou destacar, são 2 lições, ok? Primeira lição, Paulo está falando aos Gálatas, o que Paulo está falando aos Gálatas, né, tem seus fundamentos aonde? No Antigo Testamento. Então, o que o Antigo Testamento nos diz sobre as escolhas de Deus? A escolha de Davi, do rei Davi, como o substituto do rei Saul, né, que era rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel, ensina-nos que Deus não vê como o homem vê. Deus não atenta para o nosso exterior, para aquilo que é aparente às outras pessoas. Então, essa foi uma lição que o profeta Samuel, né, que era o sacerdote de Deus daquela época, ele custou a entender. Por quê? Porque Deus havia escolhido um menino, né, que era Davi, para que Samuel ungisse ele como rei, para que fosse o líder do seu povo. E foi muito importante que Deus falasse muito claramente a Samuel, seu servo, seu profeta, para que Samuel pudesse entender, né? Porque Samuel não queria entender que Deus havia escolhido ali um menininho ali, Davi, né, para poder substituir o rei Saul. Mas se a gente ler em 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim, ó: mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior,
mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Né? Então, Paulo estava querendo ensinar aos Gálatas esta lição. Que todos somos iguais perante Deus e que não é para nós julgarmos ninguém de acordo com a aparência. Então, essa que é a verdade, né? É que nós não somos muitas vezes diferente do profeta Samuel. Quase sempre falamos, agimos e até damos atenção, mas aquele que é bem de vida, né? Que se encontra mais bem vestido, que tenha um melhor porte físico, tal, uma pessoa agradável aos olhos, do que, né? Aquelas outras pessoas que estão ali, às vezes, passando necessidade, que tem todos diversos problemas, que está na miséria, né? Muitas vezes a gente despreza essas pessoas e dá mais valor às outras. Então é isso que Paulo falou que não deveria ser feito, essa separação, essa acepção, porque como Deus não faz a acepção de pessoas, nós também não devemos fazer. E o segundo ponto dessa lição, né, é que Deus não faz acepção, e isso também está no Novo Testamento. Essa parte de Davi, de Saul, está no Velho Testamento. E que nós vamos ver agora em Tiago, está no Novo Testamento. Então, Tiago 2, do versículo 2 ao 4, diz assim: se entrar na igreja de vocês um homem vestido de roupas finas e com preciosos anéis de ouro nos dedos, e também entrar outro homem pobre e vestido de roupas velhas e sujas, e vocês derem atenção especial ao homem rico, e lhe derem o melhor assento da casa, e disserem ao homem pobre: você pode ficar em pé ali, se quiser, ou então sente-se no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão discriminando pessoas, baseando-se em motivos errados ao julgar uns aos outros. Então, o que estava ensinando aqui? Que as pessoas não devem, mais uma vez, julgar as pessoas pela aparência externa, né? A gente pode estar discriminando pessoas dessa maneira, nos baseando em motivos errados ao julgamento. E lá em Coríntios também, Paulo escreve o seguinte: observem entre vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que foram chamados eram sábios de acordo com os padrões humanos. Poucos eram poderosos ou de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes. E escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo, e que não é levado em conta absolutamente para nada, e o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes, para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus. Né? Então, mais uma vez aqui, nesses versículos 26 a 29 de 1 Coríntios, Paulo está nos ensinando que muitas vezes, né, Deus escolhe pessoas que não têm capacidade nenhuma, às vezes, para fazer determinado serviço, determinado trabalho, né, agir em determinada ação, mas depois que Deus escolhe, Deus capacita essa pessoa. E aí muitas pessoas ao redor daquela, né, pessoas que conheciam ela, falam: nossa, mas essa pessoa com certeza não tinha nenhuma capacidade de fazer isso que ela está fazendo. Como que ela faz isso? Né? Então é isso que Deus faz. Ele pega pessoas que são desprezadas e colocam em lugares de honra, para que os outros, né, ao redor, pessoas sábias, não entendam o que está acontecendo, para que eles possam ver como Deus é, como Deus age. Ele pode agir na vida de todo mundo e capacitar a vida de todo mundo. Então, se você é um escolhido de Deus, não se preocupe, Deus vai te capacitar. Mas nossa lição aqui, né, é que realmente Deus não se deixa
levar pela aparência, como a maioria de nós fazemos, né? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina uma lição magistral sobre esse tema de acepção de pessoas. Então, Cristo viveu o quê? Num mundo marcado pelo preconceito. Então, havia discriminação sexual, religiosa, racial e cultural. As mulheres eram desprezadas pelos homens, né? O judaísmo considerava inferior e profano todas as outras expressões religiosas que não fosse o judaísmo. Então, o gentil, aquele que não era judeu, ele era considerado uma pessoa incapaz, uma pessoa suja, impura, uma sub-raça, né? E os gregos também consideravam todos os outros povos que não fossem gregos bárbaros. Então, dessa forma que os homens julgavam as pessoas, né? E nos dias de hoje não é nada diferente, né? As pessoas continuam julgando, só que levando em consideração outros pontos. Mas no encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, né? Era uma mulher samaritana e adúltera, porque ela já tinha tido vários maridos. O mestre Jesus despreza as convenções e parâmetros, né, da falsa moral da sua sociedade e vai além do seu tempo. Ele não atenta para a aparência daquela mulher, mas ele se concentra no que é fundamental e essencial, no que Cristo se concentrou ao falar com aquela mulher samaritana, o coração dela. Então é isso também que nós temos que tentar fazer, se concentrar no coração do ser humano e não na aparência, né? Então era isso que Paulo queria ensinar aos cristãos da Galácia, né? Que o que importava era o quê? O coração circuncidado e não o prepúcio, a carne. Então o que valia era o coração, o que a pessoa sentia e não a aparência das coisas, né? Hipocrisia. E como o último e terceiro ponto da nossa lição de hoje, né? A importância de nos lembrarmos dos pobres, que está em Gálatas 2, versículos 9 e 10. E quando Pedro, Tiago e João, os apóstolos em Jerusalém, né, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, estenderam a mão direita a mim, Paulo e a Barnabé, encorajaram-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam sua obra com os judeus. A única coisa sugerida por eles, pelos apóstolos em Jerusalém, foi que eu, Paulo e Barnabé deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres. E Paulo completa o que eu tenho procurado fazer, ok? Então Deus tem, né, sempre especial interesse pelos pobres. E há vários e vários versículos e textos ao longo da Bíblia, né, das Escrituras, que confirmam essa declaração. A gente vai ler alguns aqui. Por exemplo, em Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 22, diz assim: não maltrate e nem explore os estrangeiros. Não esqueça que você foi estrangeiro no Egito. Não maltrate nenhuma viúva e nem os órfãos. E se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que esteja com você, não cobre juros dele. Deuteronômio 15 também fala assim: não endurecerás o teu coração e nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Pelo que eu te ordeno, dizendo: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, no tempo dos juízes, né, antes do primeiro rei, antes de ser instituída a monarquia em Israel, o livro de Ruth descreve com muita beleza, né, a piedade que está relacionada com a preocupação aos pobres. Através de qual exemplo? Através de Boaz, né? Então, Boaz foi quem
redimiu, foi o remidor de Ruth. Então Boaz era um homem rico e ele era ascendente, né? Ele veio antes de Jessé, de Davi, de Jesus, é da linhagem de Jesus, né? Então ele era um homem profundamente sensível às necessidades materiais dos outros, mesmo quando essas outras pessoas não eram da sua linhagem, eram o quê? Estrangeiros. E foi o caso, né, de Ruth. Depois, até se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ler aí o livro de Ruth, principalmente capítulo 1, do versículo 4 ao 22, que vocês vão ver, né, como Boaz era um homem preocupado com as outras pessoas mais pobres. E o ministério também de Jesus, né? Ele contemplou os pobres de uma forma também muito especial. Em Nazaré, que foi o início do trabalho de Cristo, ele abriu lá na sinagoga, ele foi até a sinagoga, né, Jesus, e abriu e leu a seguinte parte da Escritura: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Né? Então, em resumo, nós podemos dizer que esse era o ministério de Jesus, o programa do ministério de Jesus. Né? Entregar boas novas aos pobres, o evangelho, né? O evangelho são as boas novas, levar as boas novas ao pobre, libertar os presos, os cativos, né? Restaurar os enfermos e colocar o que? Liberdade àquelas pessoas que estão oprimidas. Então, quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele deixa claro que os líderes de Jerusalém lhe fizeram apenas essa recomendação: que ele se lembrasse dos pobres. E diante desse pedido que foi feito a ele, né, ele afirma, ele escreve ali, informando que ele tem feito isso e o fez com muita atenção, com muita diligência. Então, concluindo, né, depois desses 3 pontos que nós vimos na lição de hoje, o primeiro ponto, só para repassar aqui, foi sobre a aparente confusão de Paulo, né, quanto ser companheiro dos apóstolos em Jerusalém, mas não ser subordinado. O segundo ponto que nós vimos foi quanto a Deus não fazer acepção de pessoas. Isso é uma lição para nós também, não enxergarmos e julgarmos pela aparência externa, mas sim pelo coração da pessoa. E o último ponto que nós vimos aí é a importância de sempre nos lembrarmos dos pobres, né? Sempre quando a gente puder, tiver condições de ajudar os nossos irmãos que estiverem ao nosso redor, que estão necessitados, tá? E a conclusão, então, é o quê? O cristianismo é uma proposta muito singular e maravilhosa de Deus. É única, né? Nele, todos somos irmãos. E este é um tratamento fundamentado numa verdade de que não há relação do que? Superioridade ou de subordinação. Ou seja, aquilo que eu falei. Todos nós somos membros de um corpo, de um só corpo, e todos nós temos a nossa importância de acordo com os dons que Deus distribuiu para cada um. Então, é lamentável quando, fugindo do espírito cristão, nós nos desviamos do espírito do quê? De cooperação e companheirismo, e a gente acaba partindo para uma postura de autoritarismo, né? De mandar, de exigir das pessoas. Então, Paulo, ele queria cooperar, ele queria ajudar e queria também ser ajudado, mas sem interferência à sua individualidade, à sua autonomia e à liberdade que ele tinha. Então, que Deus também possa fazer a mim, a você, a cada um de nós, que nós possamos ser companheiros, possamos ser amigos, possamos ser edificadores, né? E de uma sociedade que realmente acredite em Cristo e seja livre. Pois aquele que é Senhor, aquele que é Jesus, já disse que não nos chamará mais de servos, mas nos chamará de amigos. Tá ok? Assim como o Senhor nos considera
hoje seus amigos, que nós também possamos considerar as pessoas que estão ao nosso redor como tal. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa lição de hoje, a aula 4, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da palavra do Senhor como eu aprendi. Enfim, se você gostou do vídeo, da aula, né, compartilha com todos os seus amigos e aqueles que também não são seus amigos, tá? Para que a palavra do Senhor possa alcançar o maior número de pessoas. E vamos estar orando para a gente finalizar a aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse tempo contigo. Agradecemos pela tua palavra, Senhor. Agradecemos pelo apóstolo Paulo, que escreveu tantas lições maravilhosas e que hoje nós podemos aprender e ser seres humanos melhores. Podemos amar o nosso próximo, podemos respeitar o nosso próximo. Que o Senhor realmente coloque em nós um espírito de sabedoria. Que o Senhor nos dê unção, Pai, capacitação realmente, para que nós possamos fazer a tua vontade, Senhor. Continua nos protegendo, nos guardando, nos abençoando, Senhor, durante essa semana. E que o Senhor possa, Senhor, sempre cuidar do teu povo em Israel. Sabemos que o teu povo está em guerra, que as coisas não estão fáceis para ninguém, muitas mortes, muitas coisas terríveis acontecendo lá, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Misericórdia para todos lá, ó Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Um grande beijo, um grande abraço e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.